Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos estudar o famoso vírus da raiva. Todo mundo já ouviu falar do vírus da raiva e um dos seus sintomas mais característicos, que é aquela babação, né, aquele excesso de saliva que de forma técnica nós chamamos de cialorreia. Então o excesso de saliva se dá então por infecção deste vírus da raiva em neurônios específicos estão relacionados à deglutição. Então fica muito doloroso engolir e isso leva então à saída da saliva através da boca. Bom, este vírus é extremamente mortal. A mortalidade é próxima a 100%. Eu disse 100%. Dessas 60 mil pessoas que são infectadas todos os anos, principalmente na África e na Ásia, quase todas morrem. São relatadas na literatura até hoje, não é em cada ano, não, em todos os anos. O histórico de sobreviventes do vírus da raiva é 5. 5. 2 no Brasil, 1 na Colômbia e 2 nos Estados Unidos. Este último do Brasil, que eu vi até a matéria na Record, se não me engano, foi no Amazonas, uma cidade próxima a Manaus, próxima mais ou menos, né, 400 quilômetros, teve um surto de vírus da raiva lá, que acometeu então muitas crianças, né, infelizmente, e a maioria foi a óbito, exceto este menino de 14 anos que sobreviveu. Teve várias sequelas, tem que fazer tratamento, mas foi um dos sortudos, né, que sobreviveram em todo o histórico do vírus da raiva. Então nós vamos estudar a estrutura, a morfologia, diagnóstico, como é a patogenia também deste vírus extremamente mortal. Ele tem uma partícula aqui em forma de bala de revólver. Os virologistas têm esse hábito de botar nome que parece, mas até parece, vocês vão ver ali que realmente lembra o calibre 22, né? Não 38, 22, até parece que eu sei. É um vírus envelopado, ok? Então tem um material genético, um RNA, fita única, cadeia negativa, tem proteínas que ficam em volta, principalmente a proteína N, que forma a nucleoproteína, e no envelope tem várias proteínas importantes que eu vou mostrar. Proteína M, P, L, NS, que eu vou mostrar nesta figura. Olha só como parece uma bala de revólver, calibre 22, né? Geralmente aqui é uma forçação de barra esses nomes, mas aqui parece mesmo. Temos aqui a glicoproteína G, a M, temos a bicamada lipídica, visto que tem um envelope no vírus da raiva, né? E o material genético aqui em amarelo, o RNA, fita única de cadeia negativa. E aqui uma microscopia eletrônica, a gente consegue observar em calibre 22, né? Esse formato de bala de revólver. Então, o vírus da raiva pertence à ordem Monovegavirilis, é um nome esquisito aí, família Rhabdoviridae, gênero Lyssavirus, que temos então o vírus da raiva como representante. Pessoal, como é a patogenia? A patogenia significa o modo de transmissão, ok? Então, ela é relacionada à mordida de um animal raivoso. Aqui eu coloquei a figura do morcego, principalmente o morcego hematófago, é o principal transmissor em zonas rurais. E nas zonas urbanas, em 95% dos casos, é o cão doméstico. Ele que pode apresentar sintomas do vírus da raiva, né, aquela cialorreia, aquele excesso de saliva, e causar então uma mordida, né, e essa mordedura é a forma de transmissão. Aerossóis não é muito comum. Transplante de córnea, olha só, já foram relatados alguns casos que a pessoa precisava lá de uma córnea, teve transplante hepático também, então a pessoa recebeu um órgão, estava necessitada, e de brinde, olha que baita brinde, né? Recebeu o vírus da raiva. Contaminação das mucosas é bem infrequente, né? Contaminação por uma lambedura, por exemplo, nos olhos, nariz, boca, pode ocorrer essa transmissão, mas não é muito comum não. O principal é a mordida, ok? Tem a arranhadura, isso é importante também para felinos, que têm esse hábito
de lamber, enfim. Então, o transmissor é a partir de mamíferos. Os mais comuns é o cão e o morcego. Mas tem os animais silvestres também que nós veremos como transmissores, certo? Então a mordida aqui de morcego hematófago, aqui está mostrando no dedão do pé, né, uma mordida, aqui na testa. Isso é importante em relação à patogenia, que quanto mais próximo ao sistema nervoso central, mais rápido a evolução. A gente sabe para onde, né? Geralmente, quase 100% para os óbitos, infelizmente, se não tiver nenhum tipo de proteção, porque existe a vacina contra a raiva. A penetração aqui na patogenia está relacionada a essa entrada, né, do vírus no corpo do indivíduo. A fase de incubação envolve a proximidade do local de infecção. Por exemplo, a gente viu na outra imagem ali o dedão do pé. Até chegar a causar sintomas neurológicos, o vírus tem que viajar através de nervos, do sistema nervoso periférico, até chegar no sistema nervoso central e causar os sintomas. Então ele tem que chegar até a medula espinhal, depois chegar no cérebro e afetar as estruturas que ele tem uma maior afinidade. Então, quanto maior a proximidade do local da mordedura com esses sintomas neurológicos, a velocidade está relacionada à proximidade da mordedura com esses neurônios do sistema nervoso central. Ok? Aquela lá do dedão do pé provavelmente vai demorar mais os sintomas a aparecerem do que este outro que foi mordido na testa. Tem os nervos cranianos ali e diversos neurônios que vão, né, ser infectados pelo vírus da raiva. Então, essa é uma diferença importante, né, a dose e também a proximidade do local no sistema nervoso para acontecerem os sintomas. Pessoal, este vírus da raiva, ele tem uma transmissão, um caminho, vamos imaginar assim, um transporte retrógrado. O que significa isso? Olha só, eu tenho aqui a minha caneta, aqui em cima, na minha mão, eu tenho o corpo celular de um neurônio. Lembrem lá da estrutura de um neurônio. Aqui o corpo celular, aqui o axônio, e o impulso nervoso sempre vai do corpo celular para cá. Quando eu falo de transporte retrógrado, eu estou fazendo o caminho inverso. O vírus está caminhando aqui, ó, caminhando pelo axônio, pelo terminal pré-sináptico, e chegando lá no corpo celular. Então ele vai fazer este caminho, o transporte retrógrado, ok? Então ele tem um tropismo também ao sistema nervoso dos indivíduos. O vírus entra então no sistema nervoso periférico, aquilo que eu comentei vai depender de onde foi mordido, né? E pode durar semanas a meses após penetração a começarem os sintomas. A média é de 20 a 90 dias, mas é uma média, né? Pode acontecer antes e às vezes depois. A disseminação ocorre então via fluxo axoplasmático retrógrado, que é o que eu comentei agora, né? Esse caminho inverso. O impulso nervoso é daqui até aqui. E o vírus está fazendo este caminho, ok? A disseminação passiva, né, pelos nervos periféricos, ocorre então a disseminação para vários tecidos do sistema nervoso, os olhos, glândulas salivares. E aqui, pessoal, eu quero chamar a atenção, deixa eu até desenhar com a minha caneta. Deixa eu ver aqui. Consigo agora. Esse vírus da raiva vai afetar um grupo de neurônios chamados de GCP. O que é o tal do GCP? Geradores centrais de padrão. São neurônios que controlam, por exemplo, a atividade rítmicas, como caminhar, que é algo involuntário. Involuntário no sentido assim, ó, eu quero começar a caminhar. É uma medida voluntária. Mas eu estou caminhando lá 20, 25 minutos. Eu não vou ficar pensando e ainda executando esse sentido do córtex motor até lá o movimento. Então, esses geradores centrais do padrão, eles controlam atividades rítmicas que envolvem, então, nesse passar do tempo, o andar, o correr, né, de forma involuntária,
e isso é afetado em indivíduos acometidos com o vírus da raiva. O processo de deglutição, eu engolir um alimento, né, ou um líquido, também é controlado pelo GCP. Então essas atividades de mastigação e deglutição são controladas por esses neurônios, que são os mais afetados pelo vírus da raiva. Então, qual o sintoma mais comum? Eu não falei lá da cialorreia, aquele excesso de saliva que escorre pela boca, né, que a gente vê os cães com vírus da raiva, até nos desenhos animados, em filmes, né, a gente sempre vê esses sintomas. Está correto? Está correto, porque a destruição desses neurônios, os geradores centrais de padrão, eles vão, então, estar acometidos e o processo, né, de deglutição, de mastigação, ele vai ser um processo muito doloroso. As pessoas que têm essa raiva, né, infelizmente, a gente já sabe o destino dela, né, que é o óbito, em quase 100% dos casos, elas vão ter muitas dores ao engolir. Então, no processo de deglutição, esse excesso de saliva, que continua sendo produzido, não é engolido. Ele escorre pela boca. Então, a pessoa tem dores terríveis. Então, ela acaba tendo aversão ao processo de alimentos, mas aquele sintoma de hidrofobia, né, de tu dar um líquido para um cão, por exemplo, e ele negar, ficar brabo, ficar raivoso, né, justamente está relacionado ao GCP. Então, a destruição desses neurônios está relacionado com a hidrofobia, que é o medo d'água, e esse medo d'água é porque dói muito engolir. Beleza? Aqui nós temos uma figura da patogenia. Olha só, a patogenia do vírus da raiva. Nós temos aqui a mordida, acho que é um lobo aqui, né? O vírus é inoculado, tem a replicação do vírus no músculo, ele vai então pelo sistema nervoso periférico, a partir de neurônios sensoriais, ocorre mais replicação, vai então de forma ascendente até a medula espinhal, ocorre essa infecção aqui na medula espinhal e se distribui então para o cerebelo, outras estruturas cerebrais. E depois uma infecção aqui que acomete os olhos, a glândula salivar, né, a pele e outros órgãos também. E o tropismo é o sistema nervoso central, mas afeta principalmente aquela área chamada GCP, geradores centrais de padrão. Ok? Aqui nós temos então a patogênese do vírus da raiva. Os vetores. Os vetores naturais aqui são os mamíferos. O cão é o transmissor da raiva urbana, e eu já comentei em 95% dos casos. O morcego é o principal transmissor na raiva rural, ok? Mas nós temos aqui também outros animais que podem ser os vetores para o vírus da raiva, os animais silvestres. Lobos, raposas, gambás. Neste caso que eu falei do menino que sobreviveu lá no interior de Manaus, foi um surto lá de morcegos, que acabaram cometendo, né, várias pessoas, várias crianças também, que acabaram falecendo. Então, nós temos aqui vários reservatórios mamíferos que podem ter o vírus da raiva e transmitir para pessoas. Tem geralmente um turista quando vai para Nova York, no Central Park, ele vê aqueles esquilos, né, bem bonitinhos, a gente vê em filmes e tal. Eles podem ser um dos vetores de animais silvestres que tenha, ou não, né, que pode ter o vírus da raiva. Então, geralmente os turistas querem ir lá tirar foto, chegar perto. Os americanos já ficam, os nova-iorquinos, né, ficam receosos, né, que eles sabem disso. Então, se vocês forem para lá, tomem cuidado. Vírus da raiva, reservatórios aqui, esses animais, nós temos aqui as imagens, lobo, guaxinim, raposa, todos esses animais são possíveis, né, como vetores do vírus da raiva. Síndromes clínicas, em geral, evolução fatal, então lembrem desses números, 60 mil casos todos os anos, principalmente na África e na Ásia, quase todo mundo morre. Quase 100%, infelizmente. Quem não tem, obviamente, a vacina, certo?
E esses países pobres não vão fazer uma prevenção adequada. Então, é uma doença negligenciada, sim, ok? E somente 5 relatos de sobreviventes. A fase prodômica está relacionada aqui, então, com febre, mal-estar, cefaleia, dor ou prurido no local onde foi mordido, né, onde foi arranhado também, no caso, mas principal forma de transmissão é a mordedura. Sintomas gastrointestinais podem estar presentes, fadiga, anorexia, e a duração é de 2 a 10 dias. Né? Então é tudo muito rápido quando aparecem aqui os sintomas. Os sintomas neurológicos, em 20 a 50% dos casos está relacionado então a esse sintoma que é a hidrofobia, o medo d'água. Por que tem medo d'água? Porque dói engolir. Por que dói engolir? Porque o vírus da raiva infectou aqueles neurônios geradores centrais de padrão. Convulsões, desorientação, pode levar ao coma, né? Uma duração de 2 a 10 dias, paralisia, alucinações e, por fim, o óbito. Complicações neurológicas e também afetando os pulmões. Afeta também os músculos respiratórios, né? Que levam também à morte do indivíduo de uma maneira muito trágica, muito rápida, né? E essa morte, muitas vezes, nessa evolução para a morte, né, que eu quero dizer, muitas vezes os pacientes eles ficam extremamente agressivos, eles têm que ser presos nos leitos, né? Colocar algo para prender na cama, nas mãos, nos pés. Então, uma doença horrível. O diagnóstico laboratorial envolve aqui a detecção de antígeno viral no sistema nervoso central ou pele por imunofluorescência. Obviamente, a biologia molecular é muito útil, então a detecção do genoma viral por RT-PCR é bem sensível e rápido. Pode-se fazer também o isolamento do vírus e a sorologia, que os anticorpos não são detectáveis até a doença tardia. Então, o diagnóstico laboratorial é importante no sentido de fazer uma epidemiologia adequada para ver se aquele indivíduo que morreu realmente teve o vírus da raiva, né, se tem um surto da região, se tem mais pessoas. Então, esse diagnóstico laboratorial pode ser feito aqui na necrópsia pela detecção, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, dos corpúsculos de Negri, ou Negri, aqui em neurônios. Vocês estão vendo aqui que eu estou desenhando, ó. Esses aqui são os chamados corpúsculos de Negri. Então, essas alterações são observadas em 70 a 90% de humanos infectados, só que é pós-morte. Então, é importante em termos epidemiológicos para saber se aquela pessoa morreu ou não morreu, se tem mais, se tem um surto lá, fazer a prevenção com vacinas. Certo, pessoal? Até breve.